Estamos de volta. No primeiro turno, receita dos candidatos paraibanos passaram dos 165 milhões de reais. Isso significa que, em média, eles tiveram à disposição 51 mil reais para gastar no convencimento de cada um dos mais de 10.200 eleitores. Agora é hora de prestar contas à Justiça Eleitoral e todas as provas de receitas, despesas, têm que ser apresentadas até o dia 5 de novembro. No primeiro turno das eleições deste ano, os mais de 10.200 candidatos que disputaram os votos dos paraibanos tiveram à disposição, em média, 51 mil reais para gastar com cada eleitor. É que a receita total dessas candidaturas passou dos 165 milhões de reais. E a Paraíba chegou aos 3.225.000 aptos a votar. Do total de receitas no primeiro turno, foram mais de 146 milhões de reais em recursos públicos e 19 milhões em privados. Transferência entre prestadores de contas rendeu mais de 147 milhões. Do fundo partidário, vieram mais de 143 milhões. Já doações de pessoas físicas foram em torno de 12 milhões de reais. Em recursos próprios, quase 5 milhões de receitas. E dos próprios candidatos, foram 4 milhões em dinheiro. Até o dia 5 de novembro, partidos e candidatos que participaram das eleições deverão prestar contas dos valores arrecadados e dos gastos efetuados. É uma forma que o processo eleitoral encontrou das finanças ficarem mais claras, da transparência a todo esse processo. As verbas elas podem ser públicas ou privadas e esse dinheiro público merece a devida prestação de contas. Esclarecendo de onde veio e para onde foi. Da mesma forma, aquelas verbas de origem privada, é preciso saber quem tem interesse de financiar a eleição de um determinado candidato e a forma como esse dinheiro foi empregado, se realmente atingiu a finalidade que o eleitor, o cidadão que fez doação, foi atingida, né? Durante a campanha, os candidatos contrataram despesas de 117 milhões e 624 mil reais. Até agora foram pagos quase 91 milhões dessas despesas, sendo 82 do total de recursos públicos recebidos e quase 9 milhões dos recursos privados. No primeiro turno, 2 milhões e mais de 700 mil paraibanos compareceram às urnas. A prestação de contas deve ser elaborada por meio de uma plataforma desenvolvida para auxiliar as candidaturas e os partidos na elaboração das informações relativas à movimentação da campanha. Tudo é feito de forma online. Nós temos um robô, Janus, que nos ajuda a fazer essa checagem, uma automação, que inclusive é uma inovação desse pleito, que nos ajuda a fazer essa checagem de contas e dar prosseguimento aos processos. E depois o cartório emite seu relatório e aí vai para a apreciação do Ministério Público para parecer e, por fim, para o juiz sentenciar. Em caso de descumprimento da legislação, os candidatos podem enfrentar diversas sanções. Aquele candidato que não prestou suas contas da forma devida, adequada, ele fica sem poder registrar uma nova candidatura e aqueles que foram eleitos não vão poder participar da diplomação. 1h41, agora o meu recado é para você que deseja mudar seu futuro profissional. A Facene conta com 8 cursos que vão mudar a sua vida, todos com matrícula de graça e bolsa de desconto nas mensalidades que chegam até 75%. A Facene é reconhecida pela excelência do ensino e conta com 8 clínicas escolas, 2 centros de saúde próprios e o hospital conveniado exclusivo. Entre em contato através do WhatsApp
9392 0134. 99392 0134. Na quarta-feira passada, o Tribunal de Justiça indicou o desembargador Aloísio Bezerra para o cargo de juiz substituto do Tribunal Regional Eleitoral. A escolha do magistrado ocorreu em razão da renúncia do desembargador João Batista Barbosa por motivo de foro íntimo. A presidente do TRE, a desembargadora Gabenilde Dias Arruda Vieira Dantas, ressaltou que ele trará sua competência e experiência para contribuir significativamente com a Corte Eleitoral do Estado. Atualmente, o TRE tem ainda os desembargadores Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, vice-presidente e corregedor, como membro efetivo, e o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos como suplente. O SESC na Paraíba é um pilar de transformação social, atuando em educação, saúde, cultura, lazer e assistência. Do litoral ao sertão do estado, oferece cursos, atendimento médico, esportes, eventos culturais, doação de alimentos, educação do infantil ao ensino médio, atividades recreativas e muito mais, promovendo o bem-estar e a inclusão, com projetos voltados aos trabalhadores do comércio, seus dependentes e toda a sociedade. O SESC faz a diferença na vida de milhares de paraibanos. Quer saber mais? Então acessa www.sescpb.com.br. Para a divulgação dos resultados neste segundo turno das eleições na capital, a 64ª Zona Eleitoral vai ser a responsável pela totalização dos votos. E aí a expectativa é que às 7 horas da noite todas as urnas estejam computadas. A totalização aqui na capital é feita pela 64 Zona, 64ª Zona. Vai ser feita no 6º andar do Tribunal Regional Eleitoral, e iremos totalizar as 5 zonas da capital. A 64ª Zona Eleitoral também é a responsável pela diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes na capital. Este ano o ato vai ser realizado no dia 16 de dezembro. A diplomação dos eleitos já está marcada. Vai ser no próximo dia 16 de dezembro, às 16 horas, às 4 horas da tarde, lá no Centro Cultural Ariano Suassuna, que funciona no Tribunal de Contas do Estado. E aí serão diplomados o prefeito eleito, o vice-prefeito, os 29 vereadores eleitos, como também até 3 suplentes por cada partido ou coligação. Então vamos esperar. Linda, Rafaele, diplomação é o último ato da Justiça Eleitoral, o último ato formal da Justiça Eleitoral. Agora, nesse processo até a diplomação, ainda existe a possibilidade do candidato entrar com ação, com recurso, para impedir a diplomação do adversário, caso haja algum questionamento sobre a sua eleição. Nós vimos aqui no nosso programa especial de hoje que tem 2 AGEs, uma do pessoal de Cícero, outra do pessoal do Queiroga. Essas AGEs devem ser julgadas antes da diplomação, inclusive mesmo que a primeira instância, a segunda instância tome decisão, que é o Tribunal Regional Eleitoral, essas ações vão subir ainda para o Tribunal Superior Eleitoral. E dá tempo de até a diplomação serem julgadas em todos esses níveis? Aí a gente vai para a legislação seguindo a jurisprudência, né, de outros casos anteriores. Mesmo que não dê tempo, o Tribunal Superior Eleitoral julga depois da diplomação e toma a decisão. Se for o caso de afastar o eleito antes dos 2 anos, seria o caso da permanência do segundo colocado, né? da ascensão do segundo colocado. Mas o candidato diplomado, ele pode ser cassado, né? Pode antes ser cassado, da posse. Pode ser cassado. O que existe agora nesse período aí, nessa vacância, é a ideia de uma ação contra a diplomação, contra a expedição do diploma, aí que sustaria essa diplomação. Mas é um caso que a Justiça ainda vai analisar se essas ações chegarem por lá, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos estar acompanhando. Olha, gente, vocês já devem ter reparado que o supermercado Assis de Cabedelo está passando por uma reforma e já ele estará de cara nova, mais moderno e mais confortável para melhor lhe atender.
Mas não se preocupe, ele continua funcionando normalmente para você seguir aproveitando nossas ofertas. Aproveita e faz o teu Assis Card, Supermercado Assis, perto de você. Mangabeira e Cabedelo. Segue @Supermercado Assis e acompanhe todas as nossas novidades. Muito bem, olha só, aqui em João Pessoa e também em Campina Grande, né, vão ser usados aí nesse segundo turno novos modelos de urnas eletrônicas. A Justiça Eleitoral quer reduzir o percentual de urnas substituídas em relação ao primeiro turno. Nos 2 maiores colégios eleitorais do estado vão ser usadas aproximadamente 2.600 urnas eletrônicas, que serão distribuídas em 340 locais de votação em João Pessoa e Campina Grande. No primeiro turno, foram usados em toda a Paraíba, nos 223 municípios, aproximadamente 12.000 equipamentos. Aqui comigo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o Vinícius Veloso. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Este ano, o TSE estreia o modelo 2022, o mais recente desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Obrigado pela oportunidade. A gente está usando aqui pela primeira vez a urna 2022, mas essa urna é bem similar ao modelo 2020, né? Ela segue as mesmas linhas e é um modelo que já vem com uma capacidade de processamento maior, capacidade de bateria também aprimorada, e é um modelo que vem nos deixando assim muito confortáveis para garantir uma eleição com o mínimo de incidentes com os equipamentos. Vinícius, como em apenas 2 municípios do estado, né, vão acontecer o segundo turno, então todas essas urnas, esses equipamentos vão ser usados novamente agora. Isso, são os mesmos equipamentos, a gente só faz uma atualização na urna eletrônica para sinalizar quais foram os candidatos que passaram para o segundo turno, né? Como é um equipamento isolado, a gente tem que sinalizar isso urna a urna, né? Não existe conexão com a internet, mas esse processo a gente fez semana passada e agora as urnas já estão prontas para serem instaladas nas sessões. Qual foi o índice de substituição das urnas, dos equipamentos no primeiro turno? No primeiro turno, depois que a gente compilou todos os dados, a gente chegou a um total de 81 urnas substituídas, né? Isso dá um percentual de menos de 1% de substituição, é um percentual bem baixo. De um total de 12.000. Isso, e é um percentual que nos deixa bastante satisfeitos com a qualidade do equipamento e também com o trabalho de todo o nosso pessoal nos núcleos de voto informatizado, que fazem a manutenção e fazem um acompanhamento desse equipamento ao longo do ano, né? Não é só na eleição que a urna eletrônica ela é cuidada, a gente faz essa manutenção como um trabalho contínuo, e esse resultado que a gente teve é um resultado que nos deixa bastante satisfeitos com esse trabalho realizado. Como tem bem menos locais de votação, a expectativa é que diminua ainda mais. Isso, a gente espera que não haja incidentes assim, significativos que impactem a votação, né? Caso haja algum tipo de intercorrência, nós temos mais de 200 técnicos entre João Pessoa e Campina Grande para fazer o atendimento da forma mais rápida possível. De um total de 340 urnas, né, vocês devem ter aí qual percentual de urnas reservas? A gente tem pouco mais de 200 urnas reservas disponíveis entre João Pessoa e Campina Grande. Dá tranquilamente, né? Tranquilamente. É um percentual com bastante folga, que a gente já faz o planejamento prevendo que a gente precisa trabalhar com uma certa gordura, né? A gente prepara bem mais urnas do que historicamente são necessárias para a substituição. E é um processo que consiste no recolhimento da urna no depósito onde elas ficam e instalação nas sessões eleitorais, nos colégios, né, onde comumente funcionam os locais de votação, né? Então, esse processo envolve uma reorganização do ambiente para facilitar o processo de voto dos eleitores, e também envolve ligar a urna eletrônica, verificar se ela está funcionando novamente,
verificar se a data e hora estão corretas e daí você deixa a sessão toda pronta para uso no domingo. Vale lembrar aqui a importância do segundo turno, né? Então, para quem não votou e não justificou, consegue votar normalmente. E para quem ainda não baixou o e-título, que é um aplicativo, vale a pena exercer, né? Garantir o nosso direito como cidadã, como cidadão. Isso, para quem não baixou o e-título no primeiro turno e quiser baixar agora, pode fazer isso até o sábado, né? No domingo isso não vai estar disponível. E é um aplicativo que vai facilitar, caso tenha foto, ele pode ser usado como identificação na sessão eleitoral. E para quem estiver fora do município onde vota, quem estiver viajando, por exemplo, pode usar o e-título para fazer a justificativa sem necessidade de se dirigir a um local físico da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, inclusive, tem trabalhado para tentar diminuir, né, o número de pessoas que não compareceram às urnas no primeiro turno. A gente sempre faz esse chamamento, né, para que as pessoas participem. É um processo que tende a ser muito tranquilo, com poucas filas, porque é só um voto, e fica o convite para que cada eleitor possa comparecer às urnas no domingo e exercer o seu voto. Okay. Muito obrigada, Vinícius, pelas informações, gentilmente atendendo a nossa equipe, a equipe do Correio Debate. Então, só reforçando, vale a pena, né, a gente exercer, o voto é secreto, então é bom analisar aí as propostas, as ações de cada candidato para saber, né, qual você acredita mais, aposta mais para as cidades de João Pessoa e Campina Grande. Volto com você, Hermes. Rafaele, está aí a Rafaele Leite trazendo as informações, né, que foi lá no Tribunal Regional Eleitoral trazer essas dicas importantes, saber que as urnas estão cada vez mais modernas e elas, as mais modernas, né, essa edição que chegou mais moderna, vão ser usadas tanto em João Pessoa como em Campina Grande. Isso dá mais segurança, né, Linda? Com certeza. E é bom porque é um teste, segundo turno, teoricamente, a eleição mais rápida, mais tranquila, então acho que vai dar tudo certo. Com certeza. Reforçando, então, o aplicativo e-título só hoje, último dia, vale a pena, então. Às vezes você não sabe onde está o documento, então quem não baixou, baixa aí, minha gente. Agora, eu tenho um recado para você. Pensar como você significa também estar onde você precisa. Por isso, o Laboratório Maurílio está presente em mais de 40 unidades por toda a Paraíba. Além das unidades próprias, o Laboratório Maurílio também está presente em clínicas médicas e em unidades hospitalares com atendimento óleo diferencial 24 horas. Acesse as redes sociais do Laboratório Maurílio ou o site laboratoriomaurilio.com.br e encontre a unidade mais próxima a você. Para cuidar da sua saúde, conte com quem tem mais de 60 anos de cuidados com a saúde dos paraibanos. Laboratório Maurílio, pensar como você é o que nos une, saúde é o que nos aproxima. Agora, olha só essa história. Um gari e vereador foi eleito prefeito do município de Caraúbas, que fica no Cariri, aqui do estado. Nerivan já tinha disputado o cargo em 2020, quando terminou empatado no número de votos com seu adversário, que, por ser o mais velho, conquistou a eleição. Nerivan continuou na profissão de gari e no primeiro turno foi eleito prefeito. Na pequena cidade de Caraúbas, localizada no Cariri paraibano, com pouco mais de 4.000 habitantes, a história de Nerivan Álvares de Lima, de 38 anos de idade, começa a ser contada. Do homem que veio da agricultura familiar, se tornou gari concursado e hoje é prefeito eleito do município para a gestão 2025 a 2028. Uma história que reflete orgulho e emoção. Somos de família humilde, né? Então, acho que a gente já, por nascença, por cultura, a gente é dessa maneira, muito humilde e muito próximo do povo. Casado com Maria da Conceição e pai de Ana Cecília, de 11 anos, Nerivan lembra da rotina não muito distante, em que ele levantava cedinho, tomava o café da manhã em família e saía para varrer as ruas do município, sempre com muita dedicação e esforço, ao longo desses 15 anos de profissão. Foi nas ruas que ele percebeu que podia ir além da limpeza e fazer mais pela população. Sendo assim,
Ele aceitou o desafio de ser político e começou pelo Legislativo. Decidi me candidatar a vereador e concorri às eleições de 2016. E, graças a Deus e ao povo, a gente conseguiu se eleger e me tornei vereador aqui da cidade, aqui do município de Caraúbas, né? E eu conciliei as duas profissões, né, os dois cargos. Continuei como gari, exercendo a função de gari. Durante o dia eu estava nas ruas, varrendo as ruas. E nos dias de sessões eu ia para a Câmara, né, lutar por dias melhores para a nossa população. A primeira tentativa para o cargo máximo do Executivo Municipal aconteceu nas eleições de 2020, quando Nerivan empatou em 1.761 votos com o atual gestor. O critério de desempate foi por idade e Nerivan teve que adiar o sonho. O empate com gostinho de vitória trouxe ainda mais confiança e o gari passou a limpar as ruas, emprestando os ouvidos para os pleitos da população, o que lhe deu margem para as propostas apresentadas na campanha. No caminho, ele disse que enfrentou discriminação e perseguição, mas as palavras negativas serviram de combustível para impulsionar a corrida até as urnas. E a resposta para quem não acreditava foi dada no dia 6 de outubro deste ano, quando Gari foi eleito prefeito com 2.276 votos, 54,58% dos votos válidos. Tudo isso fortaleceu mais o nosso grupo e adquirimos a confiança de mais pessoas ainda. Nosso grupo cresceu e, com certeza, nós esperávamos a vitória e, graças a Deus, ela chegou, conquistamos e hoje nos tornamos prefeito do município. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, as eleições desse ano tiveram 432 candidatos garis. 3 deles concorreram ao cargo de prefeito e somente o Nerivan conseguiu êxito. E será a partir do dia 1º de janeiro de 2025, desse prédio, que ele vai tomar as principais decisões para o município. Uma gestão aguardada pelos apoiadores que se sentem representados, pessoas que fazem questão de parabenizar a conquista e dar palavras de incentivo. Desde a primeira vez que ele se candidatou a vereador, que eu apoio. O que dizer de Nerivan? Gente fina, trabalhador, humilde, digno, responsável, pai, amigo, compadre. Muita felicidade, não tem nem palavra, eu me arrepio todo. As palavras desse livro começarão a ser escritas no próximo ano, mas desde já um sentimento que a família leva para essa nova etapa da vida é o de gratidão. A gente tem o conhecimento, né, das pessoas humildes, simples, e já sente o que as pessoas passam, né? E vamos trabalhar nesse sentido. A gente vai cuidar das pessoas aqui do nosso município, cuidar do município como um todo. É muita responsabilidade, né? É uma profissão de gari com menos responsabilidade e agora responsabilidade total. Então, isso me emociona, com certeza, né? Esse reviravolta na nossa vida foi grande, né? Mas assim também, porque a gente sempre fala com a verdade, a gente sabe o que passou, então não tem como não se emocionar. É isso então, história bonita aí do gari que virou prefeito. Rafael Leite, boa tarde, né? Amanhã, cobertura especial aqui na TV Correio. Boa tarde, Hermes de Luna. Boa tarde a quem está em casa. Um feliz sábado e amanhã já sabe, né? Aqui conosco. Exatamente. 8 horas da manhã tem a primeira edição do Voto na Correia Especial. Vou estar ao lado de Linda Carvalho. Estaremos 8 juntos. da manhã, não é, Linda? Juntamente com Eclinton Monteiro, da Rádio 98 FM. Isso, exatamente. Estaremos juntos. Bom fim de semana. Aproveite para votar consciente, com responsabilidade. Às 10 da manhã tem a segunda edição ao lado de Rafael Leite. Então eu convido vocês todos a assistirem amanhã a programação da TV Correio, acompanhar tudo o que vai acontecer no segundo turno das eleições municipais em João Pessoa e Campina Grande. O Voto na Correio fica por aqui. Uma boa tarde a todos, aproveite o sábado e amanhã compareçam às urnas.